Queria agora falar sobre a diferença dos mestres. Queria falar sobre Judas, o líder dos zelotes. Não é o Judas traidor, não é o Judas discípulo e apóstolo, mas é Judas, e ele era o líder dos zelotes, deste grupo armado, que nem nós falamos que Simão fazia parte. Judas é o líder deste grupo político armado, patriota, que luta contra o Império Romano e a cobrança de impostos. E do outro lado nós vemos Jesus, o líder dos apóstolos. Se nós olharmos hoje, há muitos tipos de líderes. Há muitos líderes. Há muitas formas de liderar. Liderança religiosa, liderança sobre a sua casa, nas escolas, liderança sobre o governo. Mas aqui nós vemos duas pessoas totalmente diferentes. Judas lutava por Israel de uma forma organizada, os zelotes, com espadas e punhais, contra os publicanos, os cobradores de impostos, para que Israel fosse liberta. E do outro lado, totalmente diferente, oposto, Jesus, lutando por um reino de filhos, por um reino não de um país, mas para um reino universal, e que lutava com as armas do Espírito, com as armas do amor, com a verdade. E nós vamos seguir quem nós quisermos. Nós vamos seguir e vamos caminhar com quem eu quiser. Eu posso andar com quem eu quiser. Eu posso andar com o pastor Marcos, eu posso andar com o pastor não sei da onde, eu posso fazer parte de um partido político. Eu escolho o líder que está sobre mim. Eu escolho qual é o meu líder e aonde que eu vou fazer parte. Qual é o grupo que eu vou fazer parte. Judas e Jesus, os dois são líderes, mas são totalmente diferentes. Um luta por uma pátria, Israel. O outro luta por um reino universal, para todos os povos. Um luta com homens armados, espadas e punhais. E o outro luta com a verdade e o amor. Líderes diferentes. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é uma questão de escolha. E a grande questão é que me chama a atenção, é que nós vimos sobre Simão Pedro e Simão o Zelote. Este Simão Zelote, ele fazia parte deste grupo organizado e o líder era Judas, o líder dos Zelotes. Agora, por quê? O que levou uma pessoa deixar o seu líder, Judas, o líder dos Zelotes, e seguir a Jesus? Eu não sei o que passa, porque não tem nada escrito sobre ele. Eu não sei o que passa na cabeça, no coração dele. Não há nada registrado. Mas a verdade é que um Simão Zelote deixou o seu líder, Judas, um homem que tinha um plano, um projeto, muitos homens organizados, uma estratégia, para lutar de forma armada contra os publicanos e contra o domínio de Roma e a cobrança dos altos impostos. Ele deixa esse líder e vai seguir um líder totalmente diferente. Ele vai seguir Jesus. Com certeza você já deve ter tido muitos líderes sobre a sua vida. O nosso primeiro líder é o nosso pai. O nosso segundo líder são os nossos professores. E alguns outros líderes vão entrando na nossa vida. Mas chega um momento em que nós temos que escolher quem é o meu líder, quem é o meu discipulador, quem eu vou seguir. E o que eu fico feliz com este Simão Zelote, por mais que ele seja desconhecido, mas ele foi escolhido. Por mais que não fale nada sobre ele, ele é um apóstolo.
E ele fez a escolha mais importante da vida dele. Ele deixa a liderança de Judas, ele deixa aquele grupo de zelotes para fazer parte dos discípulos de Jesus. Eu não sei se você faz parte de um grupo político, que luta pelo Brasil, mas existe um outro líder que luta por um reino universal. Eu não sei se você faz parte de um grupo político, do PT, do PSDB e qualquer outro. Eu não sei para quem você vota. Eu não sei se você faz parte ou se você é um militante político. Eu não sei se você faz parte de uma torcida organizada, que você é um dos líderes da torcida organizada. Se você faz parte de uma torcida organizada, se você veste uma camisa de um time, de uma equipe, de um grupo, de uma torcida organizada, mas a verdade é que este Simão fez a escolha mais importante. Ele deixou os seus antigos líderes, ele deixou os seus antigos grupos, os seus antigos amigos, os seus antigos ideais, os seus propósitos pessoais. Ele abandona as armas para ser um discípulo e foi chamado para ser um apóstolo. É a diferença entre os discípulos e apóstolos. É a diferença entre os líderes. Tem pessoas que vêm aqui e falam: pastor, eu gostei da igreja. Mas tem pessoas que vêm aqui e falam: pastor, eu não gostei da igreja. Mas a grande questão não é se você gosta, se você não gosta, se você canta, se você chora, se você ora. A grande questão não é essa. A grande questão é: qual é o líder que Deus colocou sobre mim? Quem eu tenho seguido? Quem eu tenho caminhado? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou discípulo do apóstolo Gerson. E por quase 14 anos eu tenho seguido o meu discipulador, o apóstolo Gerson. Eu segui ele quando ele era pastor. Eu segui ele quando ele não era conhecido, quando ele não era famoso. Eu segui ele quando ele tinha muitos erros, muitos defeitos. Quando ele era gago, não sabia falar em público. Eu segui ele quando ele não era. E sigo ele hoje quando ele é. Ele não era famoso, hoje ele é muito conhecido. Eu seguia ele quando ele mal sabia falar, se expressar. E hoje eu sigo ele com 3, 4 livros escritos. Eu seguia ele quando ele não tinha nada. E hoje eu sigo ele e ele tem muito a oferecer. Tem muitos CDs, DVDs. A grande questão é: junto com quem você tem estado? Quem tem te ensinado a palavra de Deus? Você tem andado de uma forma ocasional, de vez em quando? Ou você tem buscado caminhar dia a dia?